Com o encarregado abusador a cumprir a pena de prisão, muitos estariam a pensar de que a Igreja de Bom Jardim iria ter paz, iria finalmente fechar um ciclo e usufruir um pouco de paz, porque toda esta situação transtornou muitas famílias, transtornou muita irmandade. A Irmandade se calou, não deu opinião, como manda a boa regra da Congregação Cristã em Portugal, é aguardar em Deus, esperar que Deus faça alguma coisa, é sofrer calado e é também não omitir opinião em relação a este assunto, outros assuntos também, mas principalmente a este assunto. Chegou a haver pessoas que me provocaram no meio do culto ao dizerem-me, se revoltavam contra mim e me acusavam de eu ter denunciado, ter descoberto a nudez do meu irmão. Devia ter ficado calada, colocar nas mãos de Deus e esperar que Deus fizesse uma obra maravilhosa, um milagre. Chegavam ao ponto de me dizer que para um grande pecador, um grande salvador, referindo-se a este encarregado abusador. Eu ficava surpreendida com tais frases e de ver que o raciocínio destas pessoas estava tolhido por uma fé que, sem lógica, sem raciocínio, sem sentimento neutro. Foram momentos muito difíceis, mesmo após a detenção e a condenação deste mesmo encarregado. Em 2019 eu fui abordada por um canal de televisão, a SIC, pelo programa da Linha Aberta, para que contasse este caso que aconteceu na Igreja de Bom Jardim. A realidade é que eu pedi que me dessem um tempo para eu pensar e decidi falar com um ancião que está nos dias de hoje, portanto, na Igreja de Bom Jardim. Um deles, o mais novo, o ancião mais novo, que está agora com a responsabilidade na Igreja de Bom Jardim. Quis falar com ele, pedi para falar com ele no final do culto, fora da igreja, e que estivesse presente a Irmã da Obra da Piedade, uma delas, e o cooperador de adultos. Só essas duas pessoas, para que ouvissem aquilo que eu tinha para dizer. O ancião acedeu, concordou, sim senhora, que iria conversar comigo e estaria disponível para me ouvir. Eu disse que não iria tomar muito do tempo dele. Mas a verdade é que quando este ancião regressou das casas de banho para o ato, portanto, para o culto, para ir atender o culto, reparo que ele vai falar, ou, aliás, o diácono chama para falar com ele. E quando o ancião sai da salinha dos porteiros, noto que ele vem muito consternado. Eu não fui a única a reparar. Houve várias pessoas, várias irmandade que reparou que ele vinha consternado. Aguardei pelo final do culto, aguardei que o ancião então se dirigisse a mim e chegou a altura em que ele veio falar comigo, pedir-me para eu aguardar que chegasse o outro ancião mais velho que estava lá na Igreja do Bom Jardim e que ainda está, para falarmos então sobre aquilo que eu ia falar, sobre o assunto que eu queria falar com ele. E eu disse-lhe, irmão, mas o que eu tenho para falar tem que ser agora, eu não posso aguardar que chegue o ancião do Brasil para tratar deste assunto, tem que ser agora. Ele disse-me, irmã, fica em paz, sabe, quando Deus me colocou aqui,
no ano de 2019, em agosto de 2019, não é? Deus falou ao meu coração e me disse: filho, vais para aquela igreja e vais falar assim: passado é passado. E ele disse-me isso: irmã, passado é passado. Eu ao ouvir aquilo, eu disse assim: mas irmão, o irmão não sabe o que é que eu tenho para falar consigo. E até pensei para mim mesmo: olha, este pensa que tenho o Espírito Santo de revelação. Pensei para mim mesmo. Assim, eu fiquei admirada, assim, eu ainda nem abri a boca, não disse o que é que eu queria falar e ele já me está a dizer que passado é passado. Portanto, eu já estava rotulada de que falava de um passado, ou eu representava um passado negro para a Igreja do Bom Jardim. Eu disse: mas irmão, eu tenho um assunto para falar consigo. Mas irmã, olha, irmã, fique em paz, irmã, não fique triste, irmã, vá para casa, que depois, quando o outro ancião chegar do Brasil, nós vamos nos reunir e então a irmã fala connosco. Daqui a uma semana, mais ou menos, semana e meia. Eu disse: olha, irmão, se o irmão não quer falar comigo agora, a responsabilidade não vai recair sobre mim. Eu vou fazer como Pilatos, eu vou lavar as minhas mãos, porque o assunto que eu tenho para falar com o irmão tem que ser agora. Não é daqui a uma semana nem a 2 semanas, tem que ser agora. E se o irmão não falar comigo, não me quiser ouvir, então, irmão, digo-lhe novamente, eu vou fazer como Pilatos. E depois a responsabilidade irá recair sobre si. Aquilo que acontecer vai recair sobre si. Mesmo assim, ele não quis ouvir o que eu tinha para lhe falar. Bem, para mim foi um sinal de que eu deveria aceitar fazer a entrevista. E assim fiz a entrevista para tal canal de televisão. Fiz a entrevista. Entretanto, chega o outro ancião que está lá responsável até aos dias de hoje no Bom Jardim. Fiquei a aguardar que eles quisessem falar comigo. Aguardei e nada fizeram. Não quiseram saber o que é que eu queria falar. Mas o que é mais impressionante é que o diácono ficou com muito medo daquilo que eu iria falar com esse ancião. Se calhar era porque dias antes ele tinha ido a uma festa, a uma cerimónia de casamento do filho do encarregado abusador. E esse diácono que foi prestar testemunho em tribunal contra o encarregado abusador estava na festa de casamento do filho do encarregado abusador, onde estava também o tal ancião que já tinha visto este encarregado abusador ter atitudes menos próprias com uma das meninas. Se calhar era por isso que este diácono tinha receio que eu fosse falar ao ancião acerca disso, porque só podia ser. Estava com receio de ser descoberto. Mas foi isso. O pai desse violinista, o pai que era o encarregado abusador, esteve na cerimónia do filho. Contra isso nada, tudo bem. Agora, estar o diácono e estar um ancião nessa cerimónia, onde esse diácono foi testemunhar contra esse encarregado. E agora vocês não sabem, mas eu vou-vos contar. É que Deus se manifestou a esse diácono, que fez uma obra muito bonita, porque esse diácono foi pedir perdão à família do encarregado abusador. Mas pedir perdão de quê? E porquê? O que é que ele fez? Por dizer a verdade? Por ter escutado a verdade e ter ido falar a verdade? Qual foi a razão para pedir perdão? Ou aqui haverá outras razões para que este diácono tivesse pedido perdão à família do encarregado abusador? Só falta o diácono da Igreja do Bom Jardim dizer também que a culpa foi das vítimas, que foram as vítimas
que provocaram isto tudo. Só falta esse diácono dizer isso. E é assim que na Igreja de Bom Jardim se vai movimentando todas estas coisas. Tudo vai sendo numa paz podre, num amor falso, numa hipocrisia.